Oi, sabe aquela notícia que à primeira vista parece excelente, mas que esconde uma complicação danada? Pois é, hoje a gente vai falar sobre um novo salário mínimo no Brasil e entender por que o que parece uma solução pode ser, também, parte de um grande problema para a economia. Bom, vamos direto ao ponto. A partir de 1º de janeiro de 2026, esse é o número, R$ 1.621. Esse vai ser o salário mínimo oficial no Brasil. E ele não é só um valor na carteira de trabalho, não. Ele é a base de tudo que a gente vai discutir aqui. E claro que fique bem claro, isso é sim uma ótima notícia. Um avanço super importante, né? Representa mais dinheiro no bolso, um poder de compra maior para uma parcela gigante da população. É uma medida social necessária, sem dúvida nenhuma. Só que é aí que a coisa começa a ficar interessante. Se a notícia é tão boa, por que tem tanto economista de cabelo em pé? O que será que tem por trás desse aumento que a gente não enxerga logo de cara? A chave para a gente entender essa preocupação toda está aqui, nessa frase do economista Alexandre Espírito Santo. Ele diz: olha, o problema não é o aumento do salário em si, que é bom. O problema é tudo que vem junto com ele, tudo que deriva disso. Vamos ver o que é. E a primeira parte dessa história é justamente essa: o efeito dominó nos gastos. Pensa no salário mínimo como a primeira pecinha de um dominó gigante. Quando esse valor sobe, ele não mexe só com o pagamento de quem ganha o mínimo. Ele derruba uma fileira de outras peças, ou seja, dispara uma reação em cadeia em várias outras despesas do governo. E que despesas são essas? Bom, são benefícios essenciais. A gente está falando das aposentadorias do INSS, do benefício de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência, do seguro-desemprego, do abono salarial. Tudo isso, por lei, é atrelado ao valor do mínimo. Se um sobe, o resto sobe junto. E aí vem a conta dessa reação em cadeia. O custo? Mais de 42 bilhões de reais. É um gasto extra gigantesco para os cofres públicos. E num orçamento que já vive no limite, esse dinheiro precisa sair de algum lugar, né? Ou de mais impostos, ou de cortes em outras áreas. Não tem mágica. E esse rombo nos gastos nos leva direto para a nossa segunda questão. O orçamento do governo é ficção ou é realidade? Aqui a gente vê o tamanho do desafio. De um lado tem a meta oficial do governo, que era ter um superávit, ou seja, arrecadar 35 bilhões a mais do que gasta. Do outro, a projeção dos especialistas, que já leva em conta essa nova pressão de gastos, aponta para um déficit de 100 bilhões. A distância entre a meta e a realidade pode chegar a 135 bilhões de reais. É muita coisa. Nas palavras do próprio Alexandre Espírito Santo, essa meta de superávit do governo acaba virando mais uma peça de ficção. É uma declaração bem forte, que bota em xeque se as contas públicas fecham de verdade. Agora vamos para a terceira parte, que é entender como essa bagunça fiscal afeta todo o resto da economia. É o dilema da taxa de juros. Antes de mais nada, o que é a tal da taxa Selic? De forma bem simples, ela é a principal ferramenta do Banco Central para assegurar a inflação. É como se fosse a taxa de juros mãe da economia. Quando ela muda, todos os outros juros, do financiamento do carro ao rotativo do cartão, mudam também. Então, o Banco Central até tem um plano de continuar baixando a Selic aos pouquinhos para tentar chegar numa taxa entre 12% e 12,5% lá no fim de 2026. O problema é que essa pressão toda nos gastos do governo cria um baita obstáculo para essa estratégia. E o obstáculo está bem aqui. Mesmo com os cortes, o Brasil continua tendo a segunda maior taxa de juros real do mundo. O que isso quer dizer? Que mesmo descontando a inflação, o custo do dinheiro por aqui ainda é absurdamente alto se a gente comparar com o resto do planeta. E é aqui que a gente chega no ponto nevrálgico da questão. Essa taxa de juros tão alta, na metáfora do especialista, funciona como um garrote asfixiando a economia. É como dirigir com o freio de mão puxado. Fica mais caro investir, o crédito fica difícil e a economia simplesmente não consegue pegar no tranco. E tudo isso nos traz de volta ao ponto central. O grande desafio é um equilíbrio muito, mas muito delicado. De um lado, a gente tem a necessidade de dar um suporte para a renda do trabalhador, o que é indiscutível. Do outro, a urgência de manter as contas do país em ordem. E a gente termina com uma pergunta que vai muito além dos números. Como é que um país consegue equilibrar o progresso social, que é fundamental, com a saúde das suas finanças a longo prazo? Esse é o dilema que o paradoxo do salário mínimo nos força a encarar de frente.